Olá, líderes! Como vai? Tudo bem? Vamos tirar mais um minutinho do nosso tempo aí para a gente poder falar sobre liderança, tá certo? O tema proposto para vocês hoje é eficiência e eficácia. Esse conceito todo mundo confunde. E eu quero trabalhar esse conceito hoje aqui, da eficácia e da eficiência, não um conceito por si só. Eu quero contar para vocês, além do que significa isso, o que a gente líder tem a ver com esse tipo de conceito, tá certo? Primeiro eu quero começar dando um exemplo muito simples de eficácia e de eficiência. Pensa para vocês verem, vamos supor que eu estou morando de aluguel, eu pago aluguel e eu preciso tomar uma decisão na minha vida de construir uma casa para mim, para eu poder sair do aluguel. Então, eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho que ser eficaz na minha decisão. Qual decisão que eu vou tomar? Eu guardei meu dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, então tá, eu vou tomar uma decisão que com esse dinheiro que eu guardei, eu vou construir uma casa para mim. A decisão de construir uma casa tem que ser uma decisão eficaz. Eu tenho que saber se aquela decisão que eu tomei foi eficaz ou não. Se eu realmente precisava dessa casa, se ela era necessária para mim, se eu tinha o dinheiro suficiente guardado para poder fazer essa casa. Aí seria uma decisão eficaz. Ou não, né? Tem que avaliar. E a eficiência é a hora que a gente vai... Tomei a decisão eficaz de construir a casa. Será que essa decisão foi eficiente? Ou seja, já que eu decidi que eu vou construir, quanto tempo que eu gastei para construir? O dinheiro que eu tinha deu? Ou eu gastei mais do que precisava? E o tempo? Meu contrato de aluguel vai vencer em dezembro e agora nós já estamos em janeiro e a casa ainda está na metade, né? Por exemplo... Aí a casa ficou ruim, a parede dela vai cair, o azulejo está mal assentado. Aí eu tomei uma decisão que às vezes foi eficaz, porque eu precisava de tomar aquela decisão, mas não foi eficiente, porque a forma que foi conduzido essa construção não foi de forma profissional. Entendeu a diferença? Então pensa para vocês verem. Vamos levar para o dia a dia nosso do trabalho agora. Eficaz, geralmente, é a decisão que você vai tomar. Então, isso tem a ver mais com o líder, porque geralmente nos processos de trabalho, quem define o que tem que ser feito é aquele que ocupa uma posição de liderança. Então, a decisão que eu vou tomar no setor que eu trabalho, para a equipe, alguma ação que eu tenho que tomar, geralmente ela é do líder e tem que ser uma ação eficaz. Agora, como que os meus subordinados vão realizar aquela ação, né, aquela regra que eu coloquei, aquilo que eu implantei dentro do meu setor, aí eu tenho que ser de forma eficiente. Né? Então, se eu resolvo implantar, por exemplo, um prontuário eletrônico no meu setor, exemplo, eu tomei uma decisão eficaz porque ela era necessária. Agora, como que os meus subordinados vão agir em cima daquela decisão, se eles vão ser eficientes ou não, aí já é com o subordinado, entendeu? Então, exemplo... mais um exemplo, né? Se por acaso eu tomei uma decisão enquanto líder e naquela nova rotina que eu implantei ali no meu setor, os meus subordinados gastaram mais tempo do que o normal, gastaram insumos, né, de uma forma que ultrapassou aquilo que a empresa que eu trabalho estava com a expectativa, se não foi seguro, se eu tive acidente de trabalho, se o meu cliente ficou insatisfeito em relação àquilo. Então, quando esses itens que eu citei não acontecem, mostra que não foi eficiente, tá certo? Agora, o que nós líderes temos que preocupar em relação a esses dois conceitos? O primeiro é porque eu tenho que ser eficaz, tomar decisões em cima de indicadores, nunca pelo achismo. Por isso que as empresas têm indicadores, para a gente poder acompanhar. Tem gráficos em cima de números e não em cima daquilo que alguém fala que está precisando. Peraí, eu tenho que fazer em cima de pesquisas. Então, para o líder ser eficaz na decisão dele, ele tem sempre que tomar decisões em cima de indicadores.
Agora, como é que o líder faz para a equipe dele ser eficiente? Aí entra aquela questão da liderança servidora, aquela liderança que vai ser parceira do líder, aquela liderança, do líder não, do subordinado, aquela liderança que vai preocupar em treinar aquela equipe, em estar junto com a equipe. Uma vez eu estava na gestão de pessoas de uma empresa e eu lembro que eu tinha um líder que sempre falava assim para mim: quer ver? Quer ver que o fulano não vai conseguir fazer aquilo? Eu falei com ele que era para ele me entregar determinada tarefa sexta-feira. Eu duvido que ele vai entregar. Eu vou esperar. Você vai ver que eu tô certo. Ele não vai entregar. Aí eu lembro que eu sempre pontuava. Eu falava assim: uai, líder, você tá esperando dar errado? Se você está percebendo que aquele subordinado seu não vai conseguir cumprir aquele que ele acordou com você, é claro, gente, que primeiro o ideal é o subordinado chegar até o líder e falar assim: olha, aconteceu isso e isso, eu não estou conseguindo, eu vou ter que acordar uma nova data com você. Mas se o seu subordinado não fez isso, o que você, líder, vai ganhar esperando de braço cruzado a coisa dar errada, o cliente reclamar, para depois você virar e falar assim: não falei? Né? Isso é líder servidor? Isso é líder que está apostando para a coisa dar errada. Então, o líder maduro, ele vai perceber, né? Ele vai captar as coisas que estão acontecendo e vai oferecer ajuda. Igual eu tô falando, o ideal é o subordinado solicitar ajuda. Mas se você tem um tipo de subordinado que não vai fazer isso, é o seu papel de líder chegar, opa, peraí, tô percebendo que isso aqui não tá legal, vamos melhorar nisso, nisso e nisso. Pra quê? Pra gente alcançar a eficiência, né, do nosso setor, do nosso trabalho. Tem um caso que eu queria contar para vocês que é o seguinte: uma vez um fazendeiro estava com muito problema na fazenda dele. Todo cantinho que ele ia tinha um problema, era um problema em cima do outro. Aí o chefe lá da fazenda, que era o subordinado do dono da fazenda, do fazendeiro, falou assim: eu não aguento mais, toda hora tem um problema nessa fazenda. E esse chefe só chegava para o fazendeiro para levar problema para o fazendeiro. Aí o fazendeiro um dia escutou lá no lugar que ele estava que tinha um curandeiro na área ali que estava ótimo, que ele estava resolvendo problema, nem era só de saúde, era problema diversos. Aí ele falou assim: eu vou lá nesse curandeiro para ver se esse curandeiro consegue me ajudar. A ver o que eu posso fazer com essa minha fazenda, me dá uma luz aqui para ver se eu termino com um pouco de problema. Aí ele foi lá, contou o problema pro curandeiro. O curandeiro pegou um amuletozinho que ele guardava, entregou pro fazendeiro e falou assim: aqui, ó, tá vendo esse amuleto aqui? Isso aqui é tira e queda. Você vai pegar esse amuleto e na hora que o seu chefe lá da fazenda, o encarregado lá da fazenda, te falar para você que tá com um determinado problema, você vai até lá no problema e faz uma cruz, assim, com esse amuletozinho aqui, que você vai ver que o negócio vai resolver. Vai lá, faz a cruz, tá, teve outro problema, você vai lá e faz a cruz, beleza. Então tá, o fazendeiro pegou o amuleto, saiu e primeiro problema: a cerca da fazenda arrebentou, fugiu alguns gados, era uma cerca que estava constantemente arrebentando. O fazendeiro virou e falou assim: é hoje, vou lá pegar o amuleto, e foi lá na cerca e fez o sinal da cruz. Na hora que ele foi lá na cerca, ele foi, conversou com o encarregado da fazenda, percebeu algumas coisas, deu umas dicas pro encarregado e viu umas coisas que o encarregado não via, saiu. Aí quando aconteceu um outro problema, uma vaca lá que saiu, que estava atolando, aí o fazendeiro foi lá, correu, foi lá no amuleto e fez a cruzinha com o amuleto. Aí percebeu que aquele lugar ali eles podiam desviar aquele pasto, porque ali era realmente uma chance muito grande de atoleiro, deu umas dicas para o encarregado da fazenda e assim foi acontecendo. Mas aí rapidamente ele parou de chegar problema para o fazendeiro. O encarregado parou de ir todo dia contando um problema. Aí o fazendeiro falou assim: gente, mas não é que esse amuleto funciona? Olha que beleza, esse danado desse curandeiro é bom mesmo. Não tem nem uma semana que eu tô usando esse amuleto e os problemas da fazenda já acabaram. Aí ele ficou todo satisfeito. Moral da história, você já deve ter desconfiado, né? Não era o amuleto,
era a presença daquele líder, era a presença daquele fazendeiro, que com aquele super olhar, né? A gente fala o olhar da supervisão, do supervisor, ele tem uma supervisão. É o olhar do fazendeiro, aquela aproximação do fazendeiro com o encarregado dele, com a equipe dele. Ele via as coisas que às vezes o encarregado não via, ele treinava, ele direcionava, vocês estão vendo? Então, a fazenda, o trabalho da fazenda passa a ser eficiente na hora que o líder acompanha, na hora que o líder está próximo, na hora que o líder treina. Então não era o amuleto, era o fato do fazendeiro ir até o local, dar treinamento, supervisionar, perceber com o olhar dele de líder, que é sempre o olhar do líder, ele é além do olhar do subordinado, né? E quando ele teve essa aproximação, os problemas acabaram. Então, essa história que eu conto para vocês é para mostrar a importância da liderança fazer com que a equipe dela seja uma equipe eficiente. Não adianta a gente querer e cruzar os braços, porque o nosso papel é educar, o nosso papel é acompanhar, né? Muitas vezes a gente tem vontade de pegar, colocar a mão na massa e fazer determinadas ações que o nosso subordinado está ali para fazer. Por que não é para a gente fazer essas ações? Porque a gente está ali para ter um olhar diferenciado, para ver números, indicadores, tomar as decisões eficientes, né? Eficazes. Decisão é a decisão eficaz. E a forma de resolver aquilo que você decidiu é eficiente. Tá certo? Então, equipe eficiente é aquela equipe que vai trabalhar bem, porque o líder tá lá toda hora, ó, com o amuletinho. Então, fica a dica aí. A dica não é o amuleto. A dica é a aproximação de você com a sua equipe, a sua ajuda. Nunca torcer para o seu subordinado errar, e sim torcer para ele ser eficiente, para ele ser aquele que vai dar a resposta que você precisa. Mas para isso você tem que acompanhar. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima!